Olá, turminha, tudo bem? E aí, professor Armando, professor de Química, prova da GV Economia, ingresso em 2013. Vamos dar uma olhadinha nas questões de Química, como é que foram? Vamos lá, prova tranquilinha, vocês vão enxergar pela resolução que os assuntos que apareceram na prova foram assuntos que a gente viu bastante em sala de aula, ok? Vamos ver então? Vamos aqui. Então, primeira questão, falava assim, a química é responsável pela melhora na sua qualidade de vida, está inserida em nosso cotidiano de muitas formas e misturas, etc. Depois ele falava assim, qual é a alternativa que apresenta substância simples, substância composta, mistura homogênea e mistura heterogênea. Vamos lembrar um pouquinho o que significa, né? A substância simples representa uma estrutura em que nós temos apenas um tipo de elemento químico. Então, só um tipo de elemento é a substância simples. Já se aparecer na estrutura mais de um tipo de elemento, aí a substância é composta, ok? Mistura heterogênea, um sistema que apresenta uma única fase, ou seja, a gente enxerga um único aspecto na estrutura, né? E a mistura heterogênea, nós temos mais de uma fase. Então, qual é a alternativa correta? Observando as alternativas apresentadas, a gente vê lá o alumínio. Então, alumínio, substância simples, então estrutura que contém apenas o elemento químico alumínio. A substância composta seria a água, é isso? Vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu passar a tela. Está lá, substância composta, água, né? Então, temos hidrogênio e oxigênio, elementos diferentes. Mistura homogênea seria o aço, ferro com carbono. A gente não consegue enxergar a olho nu a presença do ferro e a presença do carbono, aparece um único aspecto. E a mistura heterogênea seria o granito. O granito é, na verdade, uma mistura de quartzo, cor branca, mica preto e feldspato cinza, ou seja, a olho nu a gente percebe três fases diferentes. Então, a alternativa correta, a alternativa D, ok? Vamos dar uma olhadinha, então, agora na próxima questão, aparece ali um esquema, né? Unidade de tratamento de água, é isso? Aí todas as fases do tratamento de água, vem da represa, e aí passa sulfato de alumínio e assim por diante. O que ele vai querer saber é exatamente as características da cal com a água e depois os processos de separação apresentados na etapa 2 e etapa 3. Então, observando bem esse esquema, o que a gente nota? Primeiro, assim, vamos passar um pouquinho aqui para frente, a interação da cal com a água vai gerar o hidróxido de cálcio, produto básico. Então, a primeira parte da questão, produto básico. Voltando um pouquinho agora no esquema anterior, nós temos a etapa de adição de sulfato de alumínio. É o agente floculante, vai haver a floculação. Essa floculação vai fazer com que haja uma decantação dos produtos. Vamos voltar ali um pouquinho para frente, olha lá, decantação, acomodação das partículas mais densas no fundo do tanque, decantação. E voltando novamente ao esquema, né? Etapa 3, nós temos a adição de carvão, areia e cascalho. O que vai acontecer nessa terceira etapa? Volta lá, vai acontecer a filtração. Então, o esquema seria esse, né? Produto básico, depois a decantação e depois a filtração, que dá a alternativa A. Certinho? Vamos lá para a próxima questão, então? Ok, então a questão agora 108 é uma questão que falava sobre um experimento de uma bomba calorimétrica, foi colocado um alcano, lembra que o alcano é um hidrocarboneto, e a sua combustão completa gerou 555 kJ e 18 gramas de água. Vamos só dar uma olhadinha, 18 gramas de água corresponde a 1 mol de água, ok? Vamos lá ver a resolução, olha só, 18 gramas de água é 1 mol. Acontece que o calor de combustão apresentado é de 2.200 kJ por mol. Como a liberação foi de 555 kJ, o que a gente pode notar? Que nós temos a queima de 1/4 de mol, 0,25 mol do alcano, né, do hidrocarboneto a que ele se refere. Então, 0,25 mol corresponde a 18 gramas. Ok, a proporção então aí seria de 1 mol para 4 mols de água, ou seja, a queima desse hidrocarboneto vai gerar 4 mols de água. Então, vamos lá, 4 mols de água. Se eu tenho 4 mols de água, quantos hidrogênios nós temos? 8 átomos de hidrogênio. Portanto, o alcano vai apresentar 8 átomos de hidrogênio. Como é um alcano, para 8 átomos de hidrogênio,
3 átomos de carbono, portanto, nós temos aí C3H8, é o propano, a alternativa E para essa questão. Certinho? Beleza. Vamos então em frente, agora a questão 109. O que falava a questão 109? Falava de um experimento, na aula de laboratório de química, que um grupo de alunos misturou em um recipiente aberto algumas substâncias. Foram 4 substâncias diferentes que ele apresentou. Então, polietileno, água, etanol e grafite em pó. E aí ele quer saber o número de fases, quer saber também qual é a ordem crescente da densidade, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na resolução, como é que vai ficar o sistema depois de terminado, todo ele em repouso, né? A hora que o sistema estabilizar, o que nós vamos ter? Primeiramente, a gente sabe assim, polietileno é uma estrutura, é um polímero que tem características apolares. O grafite é uma macromolécula também de característica polar. Já a água e álcool, essa mistura, é uma mistura polar. Portanto, a gente vai ter 3 fases. Nós vamos ter embaixo ali o grafite, porque o grafite fica embaixo? Porque é uma substância polar e de maior densidade. Está apresentado no quadro. Vamos dar uma olhadinha ali. Ó. Olha a densidade do grafite, 2,3. Aí no meio vai ficar a mistura de água e álcool, cuja densidade é intermediária. Por que é intermediária? Veja lá, são 20 ml de água e 5 ml de álcool. Aí a gente fez a continha para ver qual vai ser a densidade dessa mistura. Isso aí é uma média ponderada. Deu 0,96 a conta. Portanto, água e etanol têm densidade intermediária entre o polietileno e o grafite. Polietileno fica em cima, menor densidade, apolar. Essa mistura polar, água e etanol de densidade intermediária no meio. E o grafite fica embaixo, pelo fato de ter maior densidade e por ser apolar. Então, respondendo à questão, o que é que nós temos aí? Voltando lá, o que ele perguntou? Número de fases, 3 fases. Ordem crescente da densidade. Ordem crescente, começa polietileno, depois essa mistura água e etanol e depois a grafite, então a alternativa B. Certinho? Vamos lá. Próxima questão. O que apresentava aí? Ele falava sobre alguns defensivos agrícolas, fazer uma introdução a respeito desses defensivos, mas o que ele queria efetivamente saber é assim, qual deles que apresenta uma ligação iônica na sua estrutura? Bom, vamos lembrar, ligação iônica, qual é a característica? Quem que aparece na ligação iônica? Ligação de transferência de elétron, forma cátion e ânion, um deles perde elétron, o outro ganha elétron, não é isso? Beleza, então tem que ter um metal e um não metal. O metal é aquele que vai perder elétron e o não metal o que vai ganhar. Ok, analisando então os compostos apresentados em cada uma das alternativas, o que é que a gente vai observar? Que na alternativa A nós temos uma ligação entre o oxigênio e o sódio. O oxigênio é um não metal, tendência a ganhar elétrons, sódio é um metal, tendência a perder elétrons, isso caracteriza a ligação iônica, a ligação de transferência de elétrons. Nas outras alternativas, nós não encontramos nenhum tipo de ligação entre metal e não metal. Então, a alternativa correta, a alternativa A. Dá uma olhadinha ali, olha aí o composto apresentado, a ligação iônica entre o oxigênio e o sódio. Beleza? Joia. Vamos em frente agora à questão 111, uma questão que pedia para cálculo de número de oxidação. Aí é tranquilinho, olha só, MOS2, MONA2O4. Vamos olhar a resolução? Olha só, MOS2. O S é da família 6A da tabela periódica, o NOx -2. A tendência é ganhar 2 elétrons. São 2 enxofres, então ficamos -4. Aí as cargas têm que ser zeradas. Qual vai ser a carga do molibdênio? Então, para zerar, o molibdênio vai ter que ser NOx +4, certo? Na estrutura de baixo, temos lá molibdênio, 2 sódios e 4 oxigênios. Oxigênio -2, 4 oxigênios -8. Sódio +1, 2 sódios +2. Para zerar, quanto vai ser o NOx do molibdênio? +6. Então, na primeira estrutura, NOx +4, na segunda, NOx +6, a alternativa E. Certinho? Joia. Vamos dar uma olhadinha então na questão agora 112, uma questão de radioatividade, uma questão simples de radioatividade. Ele fala sobre o ítrio. Ítrio 90, esse 90 representa o número de massa dele, né?
meia-vida 3 dias e emissor de partícula beta. Aí ele quer saber, depois de 9 dias, ó, já fica atento, se a meia-vida são 3 dias, são 9 dias, quantas meias-vidas? São 3 meias-vidas. E qual vai ser o produto do seu decaimento radioativo? Ele emite partícula beta. Vamos dar uma olhadinha na resolução. O que acontece quando o elemento radioativo emite a partícula beta? O seu número de massa não se altera e o número atômico aumenta 1 unidade. Então, olhando a tabela periódica, que era necessário olhar a tabela, o número atômico do ítrio é 39. Esse dado a gente coletou na tabela. Aí ele emite a partícula beta, ele vai virar o novo elemento de número atômico 40. E o número de massa permanece 90. Olhando mais uma vez a tabela periódica, quem é o elemento? Zircônio. Aí chamamos o zircônio, que é o elemento que tem esse número atômico 40. E a segunda parte da questão, ele perguntou depois de 9 dias, são 3 meias-vidas, qual é a porcentagem que vai restar. Então começou lá 100%, uma meia-vida 50%, 2 meias-vidas 25%, 3 meias-vidas, 9 dias, 12,5%. Voltando ao que ele perguntou, ele queria saber então que percentual que ainda sobra, né? Ou seja, 12,5%, e o elemento formado zircônio, né? Zircônio 90, portanto a alternativa B. Beleza? Ok, agora um texto para 2 questões seguintes, a questão 113 e 114, aí um texto, né, que falava sobre a questão do etanol a partir do proálcool, o etanol como combustível. Então, toda uma introdução para justificar, contextualizar a questão, e depois a equação que mostrava etanol, né, CH3, CH2OH, mais 2 águas, mais meio O2, dando 5 hidrogênios e 2 CO2. Agora vamos ver o que ele queria saber da gente. Na primeira parte da questão 113, ele fala da reação que acontece com o etanol, uma eliminação intramolecular. Qual é o produto orgânico formado nessa eliminação intramolecular? Bom, a gente viu isso bastante em sala. Lembra que o etanol pode sofrer 2 tipos de reação de eliminação. Uma é a intermolecular, que gera éter, e a intramolecular, que vai gerar o alceno. Vamos dar uma olhadinha ali na reação. Olha só o etanol, a fórmula do etanol. Essa reação acontece mediante uma certa condição experimental, a presença do ácido sulfúrico, que é o desidratante, temperatura de 160, mas isso o aluno não precisaria saber absolutamente para resolver a questão. O que ele tinha que saber? Se a desidratação é intramolecular, acontece dentro da estrutura do etanol. Aí veja lá, está marcado o hidrogênio e o OH vão sair, vão desidratar, vai formar água, e o composto formado vai ser exatamente o eteno. Olha só, aquela ligação C simples C, vira a ligação C dupla C. Nós temos o eteno, e o eteno é um alceno, um hidrocarboneto. Então, alceno, alternativa C. Ok? E ainda, a próxima questão 114, com base naquelas informações originais que foram apresentadas, vamos voltar um pouquinho, só para a gente ver a equação, né? Então, essa aí da questão 114. Essa é a equação original de obtenção do hidrogênio a partir do etanol, ok? O que ele vai pedir lá na questão 114? Ele quer que a gente calcule a entalpia dessa reação, que é o ΔH dessa reação. Bom, e aí para que ele deu para a gente? Ele deu a entalpia de combustão do etanol e deu a entalpia de formação da água. Como é que a gente calcula o ΔH de uma reação a partir do ΔH de outras reações? A partir da famosa lei de Hess. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente resolve a questão? Então, vamos lá, resolução. A equação que a gente precisa calcular o ΔH. E aí as 2 reações que são as reações dadas, a combustão do etanol, o seu ΔH, e a reação de formação da água e o seu ΔH. Lei de Hess. Eu preciso organizar as equações de forma que a soma dê a equação que a gente precisa. Aí um pouquinho de bom senso. A primeira equação a gente acabou mantendo, né, para manter o etanol no primeiro membro. Agora a segunda reação, que é a formação da água, veja lá o que nós fizemos. Nós invertemos a equação, a água passou para reagente, H2,5 de O2 para produto, e ainda multiplicamos por 5. Por que tem que multiplicar por 5? Porque é a forma que a gente consegue encontrar para que a soma das equações dê a equação que a gente precisa. Veja lá, a gente vai cortar, né, as 3 águas com 5 águas, formam 2 águas. Corto 3 O2 com 5 meios de O2, sobra 1 meio, enfim. No final, somando as equações, a gente chega exatamente na equação que a gente precisa. É claro que o que a gente faz com a equação acaba fazendo com o ΔH também. A primeira a gente manteve e mantém o ΔH. A segunda inverte e multiplica por 5, então a gente vai multiplicar por 5 o ΔH e trocar o sinal, né? Então a soma aí vai dar mais 62 kJ, alternativa A.
Beleza? Muito bem, vamos então agora para a questão 115. A questão 115, ela fala a respeito do que é um ácido e base de Bronsted. Isso é uma teoria, né? A teoria normalmente que se usa nos vestibulares é a teoria de Arrhenius. A teoria de Bronsted, ela não muda grandes coisas, né? Mas, na verdade, a gente vai ter que entender o que é essa teoria. Essa teoria de Bronsted diz o seguinte, que o ácido é a espécie que doa prótons. Doar prótons significa doar H+, e base é a espécie que recebe prótons, recebe H+. Então, olhando um pouquinho para a reação, ele quer saber a água, como é que a água ela está participando em cada reação. Então, vamos lá. Primeira reação, o que vai acontecer com a água para ela virar H3 ou mais? Ela tem que receber o H+. Então, ela é uma receptora de prótons. Nesse caso, ela funciona como uma base de Bronsted. Na segunda reação, o que acontece com a água? Ela está doando um H+. Veja que o NH3 virou NH4+, ou seja, recebeu um H+ da água. Então, ela funciona como uma doadora de prótons, aí funciona como um ácido. E na terceira reação, a mesma coisa que a segunda. H2O está virando OH-, então está cedendo o H+. Vamos dar uma olhadinha aqui na resolução direitinho, ó. Olha só, o que a gente acabou de dizer, né? Na primeira, a água recebe H+, na segunda, a água doa H+, e na terceira, ela também doa H+, né? É isso? Então, é isso aí. Então, qual é a alternativa correta? No primeiro caso, é uma base, porque recebe. Na segunda, é um ácido, porque é uma doadora. E na terceira, é um ácido, porque é uma doadora também. A alternativa, então, correta, a alternativa B. Certinho? Joia. Vamos dar uma olhadinha, então, agora na questão 116. Essa é uma questão de cálculo estequiométrico. A reação já está apresentada para a gente e corretamente balanceada. E o que ele vai querer que a gente faça? Ele quer saber quanto vai formar desse NaHSO3 a partir de uma quantidade de 42,4 toneladas de carbonato de sódio. Ok? Bom, então vamos dar uma olhadinha na resolução da questão. Nós temos lá a reação apresentada, o que a gente nota pela estequiometria, que cada mol de carbonato de sódio vai formar 2 mols de NaHSO3. Aí a gente passou este mol para massa. 1 mol de Na2CO3 são 106 gramas, formando 2 mols. Aí a massa dada, 42,4 vezes 10 a sexta. A gente passou a tonelada para grama, para ficar coerente na unidade, X, e aí é feito o cálculo, a regra de 3 montada, né? E aí o X vai dar 8 vezes 10 a 5 mols, a alternativa D. Certinho? Joia. Vamos dar uma olhadinha agora na questão 117. Então, essa questão 117 aparece aquele diagrama de entalpia e fala sobre a presença do catalisador. O que é que vai acontecer na presença do catalisador? Em termos de energia de ativação, em termos de equilíbrio químico, enfim. Vamos lembrar, o que o catalisador faz? Ele aumenta a velocidade da reação. Mas por que ele aumenta a velocidade da reação? Ele consegue, deixa eu me localizar aqui, aqui, melhorou. Ele consegue reduzir a energia de ativação da reação. Então, reduzindo a energia de ativação, a reação se dá de uma forma mais fácil, com menos energia, ou seja, aumenta a velocidade da reação. Nesse caso, nós temos uma reação que pode ser a direta e a inversa. Vamos dar uma olhadinha na resolução da prova, da questão? A gente nota exatamente o que acontece. A reação A mais B dando C mais D, ela, na presença do catalisador, tem uma redução da energia de ativação, aquela flechinha que está sendo colocada ali, redução da energia de ativação, da reação direta. Mas a reação inversa vai ter exatamente o mesmo efeito. O C mais D dando A mais B vai dar a mesma redução da energia de ativação, ou seja, o catalisador apresentado, ele vai facilitar tanto a reação direta quanto a reação inversa, vai aumentar a velocidade das duas na mesma intensidade. Ok? Então, vamos lá, o que acontece? Ele quer saber se aumenta ou diminui? Diminui a energia de ativação, tanto da reação direta quanto da reação inversa. Já que as duas reações passam a ser mais velozes, o sistema em equilíbrio permanece em equilíbrio, ou seja, não tem alteração no equilíbrio, não tem deslocamento do equilíbrio, as reações continuam em equilíbrio, as duas reações, porém com uma velocidade mais alta, né? A presença do catalisador vai apenas acelerar as duas reações, mas elas permanecem com a mesma velocidade como estavam antes. Ou seja, o catalisador aumentou a velocidade, mas não alterou o equilíbrio do sistema. Alternativa dado.
Joia, vamos dar uma olhadinha então agora na questão 118, falava a respeito do diesel 50S. Esse diesel 50S, a partir de 2009, começou a ser implantado, especialmente aí nos veículos de carga, né? E aí ele quer saber quanto tem de enxofre numa quantidade de 1.200 litros de um tanque abastecido somente com esse combustível. Então vamos dar uma olhadinha. Primeiro ele falou da densidade. Então a densidade é 0,85 gramas por centímetro cúbico. Aí a gente montou essa regra de 3. Centímetro cúbico é igual a 1 ml. E nós temos 1.200 litros, ou 1.200.000 ml, né? Aí a primeira regra de 3, o que é que vai calcular? Nesses 1.200 litros, qual é a quantidade em massa de diesel 50S, né? Então deu ali 1.020.000, né, gramas desse diesel nesse tanque de 1.200 litros. Mas acontece que ele está falando que o teor de enxofre é de 50 ppm. O que é o 50 ppm? 50 partes por milhão. Ou seja, o que é que nós temos aí? Olha a regra de 3, olha lá. São 50 gramas de enxofre em cada 1 milhão de gramas desse diesel. Mas nós calculamos na regra de 3 anterior que esses 1.200 litros têm 1.020.000 gramas de diesel 50S. Então essa regrinha de 3 vai dar para a gente exatamente quanto tem de enxofre nessa quantidade de diesel que encheu esse tanque desse caminhão aí. E deu 51 gramas essa continha, que na forma de potência de 10 ficou dessa forma aí, 5,1 vezes 10 a mais 1 gramas, o que dá a alternativa C. Joia, turma. Vamos lá então, agora a questão 119, falava a respeito das baterias de lítio, né? Então, bateria é um processo que vai liberar energia, olha só. Então, estão sendo utilizados em carros elétricos, né? Estão em teste em São Paulo. Aí fala sobre o funcionamento dessa bateria de lítio na geração de energia elétrica. Bom, se é uma geração de energia elétrica, é um processo espontâneo. Então, já de cara, a gente já sabe que se o processo é espontâneo, a DDP do processo tem que ser positiva. Agora, o que ele vai querer? Que a gente saiba identificar quem é anodo, quem é catodo, quem é polo positivo e quem é polo negativo, certo? Então, vamos lá. Anodo, o que é o anodo? Anodo é o polo negativo ou é o polo positivo? O que acontece no anodo? Bom, anodo acontece oxidação e na pilha polo negativo. O catodo acontece redução, que na pilha é o polo positivo. Então vamos ver qual a alternativa que tem isso daí. Anodo, acontece oxidação, né? Vamos ver a resolução lá. Olha lá, anodo ocorre oxidação. Oxidação na pilha polo negativo para o anodo. Catodo ocorre redução polo positivo. E DDP positiva porque a reação é espontânea. Então, a alternativa que contém essas informações é a alternativa E. E vamos agora para a questão 120, que é a última questão. Apresenta sobre corante índigo e falava sobre a questão de artigos de jeans e tudo mais. E, na verdade, o que ele queria saber é a caracterização da função orgânica que é presente em todos eles, o tipo de isomeria que aparece e o tipo de força intermolecular que aparece lá no corante final, aquela ligação do oxigênio com o hidrogênio. Vamos dar uma olhadinha na resolução, olha lá, a função que aparece em todos eles é a amina. Olha a amina na primeira, olha a amina na segunda, a amina é aquele grupo NH, a amina na terceira também. Tipo de isômero que aparece no terceiro, olha só, olha aquela C-dupla-C ali, e os ligantes iguais em lados opostos. Que tipo de isomeria é essa? Isomeria é trans, né? Daquela isomeria geométrica, esse é o isômero trans, ok? E o tipo de ligação que tem, a hidrogênio com oxigênio, a gente sabe que é a ligação de hidrogênio, né? Então, aí a alternativa C. Certinho, turma? É isso aí. Aí acabaram-se as questões, as 15 questões de química. Você deve ter dado uma olhadinha, não foram questões muito complicadas. O que se cobrou nessa prova foram os assuntos de uma forma geral do programa, não foi cobrado nada assim com muita profundidade, o aluno bem preparado certamente deu bem. É o que a gente espera, especialmente aí ao nosso aluno do CPV, que esteve conosco aí durante todo esse processo, durante todo esse período e batalhou junto com a gente. A gente espera que todo mundo tenha feito uma boa prova e que todos estejam aprovados aí na segunda fase. Ok, turma? Grande abraço a todos.